Olá, está começando o Sempre Bem. E hoje eu estou com a presença do Dr. Mauro Lazzarini, endocrinologista e nutrólogo. Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui com você de novo, nesse programa importante, Sempre Bem, passando para vocês que nos assistem informações sobre qualidade de vida, sobre saúde. E o tema que nós vamos abordar hoje, com certeza, vai agradar a todo praticante de atividade física, aquele que já está praticando ou que pretende praticar. Que bacana, gente. Vocês viram que importância? Hoje o assunto será alimentação e atividade física. Doutor Mauro, o que o senhor tem a falar sobre atividade física com alimentação? Antes de mais nada, eu queria fazer uma diferença entre dois termos que as pessoas confundem frequentemente, entre atividade física e exercício físico. A atividade física é o que nós fazemos no dia a dia. Na medida que eu me levanto da cadeira, na medida em que eu ando na rua, na medida em que eu vou trabalhar a pé, eu estou fazendo uma atividade física. O que nos interessa hoje, mais de perto, é o exercício físico, ou seja, não é simplesmente uma atividade de deambulação. Sim. Ou seja, é um exercício físico voltado no sentido do condicionamento físico, visando a uma melhor condição de saúde. E dentro desse sentido, a questão nutricional se faz de forma extremamente importante. Antigamente, até pouco tempo atrás, 10, 12 anos atrás, não se dava tanta importância a uma dieta, ao exercício físico, a não ser para aqueles atletas ditos profissionais. Maratonistas, ciclistas, nadadores profissionais e assim por diante. Felizmente, de 7, 8 anos para cá, a questão da atividade física, do exercício físico, melhor dizendo, está cada vez mais incorporado à vida das pessoas. Em qualquer idade, em qualquer condição de saúde, as pessoas procuram ter um exercício físico dentro da sua rotina. Sim. Isso é muito importante para a busca da qualidade de vida e da saúde. E a nutrição, dentro deste contexto, vem crescendo de importância tremenda nos últimos 5 ou 6 anos. Então, uma dieta adequada e bem equilibrada Sim. é fundamental para um exercício físico com qualidade. Certo, excelente. Agora, doutor Mauro, eu gostaria de perguntar, as dietas, elas são importantes tanto para atletas profissionais como para pessoas comuns? Sim, são importantes para os dois. Como eu disse antigamente, só os profissionais é que tinham acesso a essas informações. Hoje não. Hoje a pessoa comum, que tem a sua atividade profissional qualquer, que faça uma atividade física, um exercício físico, Sim. ele vai ter hoje toda uma abordagem nutricional. O que vai mudar são as características nutricionais dependendo do tipo de atividade ou de exercício físico que essa pessoa venha praticar, Sim. em função da sua idade, da sua condição física, do seu nível de condicionamento e assim por diante. Mas a dieta, a nutrologia esportiva, hoje, ela é acessível a qualquer pessoa, tanto profissionais quanto amadores. Sim. Até mais amadores, inclusive. Tá. E todas as pessoas que fazem atividades físicas, elas têm que ter um personal para acompanhar, um nutrólogo como o senhor? Hoje em dia, as informações da parte de nutrição esportiva são muito vastas, são muito grandes. Sim. Existe uma literatura leiga, bastante ampla hoje na internet, ou então em revistas especializadas. De qualquer maneira, nós achamos interessante uma participação de um profissional da área, porque ele vai poder mensurar qual tipo de dieta mais adequada para aquela atividade física, para aquela faixa etária, ou para aquela doença eventualmente associada que a pessoa possa ter, de forma que ele venha se beneficiar de uma maneira profissional da questão da dieta. Então, nós entendemos, sim, que é muito interessante uma consulta a um nutrólogo esportivo, ou uma nutricionista, para que essa orientação possa ser feita de maneira particularizada. Porque hoje, qualquer área da prática médica, ela vem se tornando mais particularizada. E a nutrologia esportiva, eu tenho a impressão que ainda mais, porque nos últimos anos o nível de conhecimento nessa área aumentou muito, e você não consegue, enquanto leigo, ter todas as informações para que você possa se beneficiar de uma dieta adequada quando você for fazer a sua atividade física, o seu exercício físico. E qual a idade que uma pessoa tem que começar um exercício físico, uma atividade física? Perfeito. O exercício físico, ele não tem idade para começar e não tem idade para terminar. Certo. O que muda é, evidentemente, o tipo do exercício físico, dependendo da idade da pessoa e do seu nível de condicionamento. Vou dar
um exemplo prático, que as pessoas muitas vezes esquecem. Jovens em idade pré-puberal ou puberal não devem exercer atividades intensas de musculação, por exemplo. Isso vai impactar num crescimento estatural futuro. Sim. Mas ele pode, evidentemente, deve largar o celular, largar o videogame, como é muito comum hoje em dia, e fazer uma atividade física principalmente aeróbica, que é um esporte aeróbico, um futebol, uma natação, uma corrida. Isso ela deve fazer. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Que não tem idade para começar uma atividade física e nem para nunca fazer. Sim. Por exemplo, um contra-exemplo. O brasileiro que atravessou o Canal da Mancha a nado, o mais velho, tem 63 anos. Entendeu? Então, ele dá exemplo para as pessoas de 20. Existem maratonistas, maratonas enormes, de 30 a 40 quilômetros, onde tem participantes de 70 anos de idade. Entendeu? Excelente. É evidente que ele vai correr numa velocidade menor, mas isso não quer dizer que ele não possa fazer uma atividade física. Então, a atividade física está indicada para qualquer idade, para qualquer sexo, masculino e feminino, evidente, e está indicado para qualquer estado de doença que, eventualmente, um paciente possa apresentar. Por exemplo, paciente de pressão alta, então ele não pode fazer atividade física. Não, ele deve fazer atividade física. Hoje está provado que uma dieta adequada e um exercício físico adequado melhora o nível pressórico. Isso vale para diabetes. Infelizmente, se alguém tiver câncer, também pode. É claro que ninguém vai fazer uma atividade física num pós-operatório imediato, entendeu? Existe um bom senso nisso. Mas como você me perguntou, resumidamente respondendo, qualquer idade pode iniciar uma atividade física, não tem idade nem para começar nem para terminar, desde que sejam respeitados os aspectos nutricionais e desde que sejam respeitadas as condições de condicionamento físico de cada atleta ou de cada praticante, né? Bacana. Agora, eu gostaria de saber qual a relação da alimentação com o esporte. Essa relação ela vem se tornando ultimamente cada vez mais próxima. Hoje já se sabe que a suplementação dietética, tanto com alimentos naturais ou com suplementação de substâncias processadas, melhoram tremendamente a performance do praticante de exercício físico, independentemente dele ser um atleta profissional ou ser um amador. Até porque hoje você tem pessoas ditas amadoras que conseguem fazer uma corrida, uma natação, de nível semelhante a um profissional técnico. Sim. De forma que a relação, como você perguntou, entre a nutrição e a atividade física, ela se mostra cada vez mais próxima. Porque está mais que demonstrado que uma alimentação adequada melhora o nível de condicionamento, diminui lesão muscular, aumenta a resistência, aumenta o fôlego, melhora o condicionamento cardiorrespiratório. Então, essa condição de nutrição e exercício físico é muito íntima e deve ser respeitada, né? Evidentemente que isso é um conhecimento extenso. Eu não teria condições, em poucos minutos, de falar exatamente sobre tudo o que acontece dentro dessa linha. Mas a gente pode exemplificar alguma conduta nutricional que ajudaria ao praticante de exercício físico para melhorar sua performance. Então, existe uma preocupação nutricional, por exemplo, antes do treino, durante o treino e após o treino. Sim. Por exemplo, um mito muito comum, vou dar um exemplo, é interessante correr em jejum. Não, não é interessante correr em jejum. Você não deve correr em jejum. Você deve se alimentar com, por exemplo, um carboidrato de absorção rápida, que está presente na nossa geladeira, está presente lá no supermercado, você vai comprar e vai trazer para casa, não precisa fazer milagre. Então, por exemplo, um suco de fruta batido, você já vai pegar o açúcar da fruta, você vai estar hidratando e vai estar dando uma substância energética, que é o açúcar, para você poder correr. Um pão com geleia natural é interessante, é saboroso, prático, é um carboidrato que a gente chama de absorção lenta e que vai te dar uma energia, vai te dar o combustível para você exercer uma atividade boa de corrida, por exemplo, ou natação. Por exemplo, existe um aspecto nutricional durante o treino, que é basicamente a hidratação. Sim. Então, por exemplo, uma pessoa de condicionamento físico intermediário, quando ela corre 1 hora e 10, é interessante que ela faça uma ingestão de 200, 300 ml de água. E o mais interessante, olha só que engraçado, o mais interessante é que até há pouco tempo atrás não se dava importância para a questão nutricional no pós-treino. Hoje está mudando completamente. Antigamente, até 3, 4 anos atrás, as pessoas treinavam, paravam de treinar, sentavam ali na sua cadeira, na sua casa, relaxavam e estava tudo certo. Hoje não, hoje as pesquisas mostram que o período pós-treino, do ponto de vista nutricional, ele é o mais importante até do que o pré-treino. Existe um termo, vocês podem consultar isso na internet, que chama janela anabólica. Nesse período de chamada janela anabólica, que dura até 1 hora após o momento em que você
parou de treinar, é que o teu músculo está pegando nutrientes para que ele se fortaleça. Isso é muito interessante. Então, veja bem, até 1 hora, 1 hora e meia que você parou, que você nem lembra mais que você fez atividade física, o teu corpo está pedindo suplementação para o teu músculo funcionar melhor. Olha que interessante. Então, existe uma preocupação nutricional pós-treino. Você vai ingerir uma proteína. Então, lembra bem como eu falei, o carboidrato é o combustível que dá energia para você se mexer. Sim. Você faz no pré-treino. E no pós-treino, você não está mais se mexendo, você está em repouso. Então, você não precisa mais de combustível, mas você precisa de suplementação para o teu músculo ficar bem, ficar legal e evitar as lesões. Então, você vai partir para o uso de carboidrato nessa fase? Não, você vai partir nessa fase para o uso de proteínas, entendeu? Então, proteínas de fácil absorção. Ah, mas não pode usar um suplemento preparado, vendido artificialmente? Pode, não estou dizendo que não possa, até pode. Mas vai depender, como eu disse, de uma avaliação nutrológica prévia. Daí a necessidade de um personal de nutrição para poder te orientar. Mas, em linhas gerais, existe a preocupação pré, intra e pós-treino. E o pós-treino tem tomado uma participação ainda maior na questão da nutrição esportiva. Isso que é importante salientar. Né? Nossa, excelente. Uma aula, né, pessoal? O Dr. Mauro, ele estará conosco todas as quartas-feiras com outros temas. Dr. Mauro, agradeço a sua presença novamente. Eu que agradeço, viu? Fico bastante satisfeito em poder passar essas informações para vocês. E estaremos em outras oportunidades dando novas informações, novas dicas. E agradeço mais uma vez a oportunidade. Gratidão imensa, gratidão a todos.